Olá, o Repórter Setorial está no ar. Veja os destaques de hoje. Projeto social auxilia mais de 300 crianças em Pindamonhangaba. 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Especialista ensina como controlar os níveis de gordura. E veja também, número de alunos que abandonaram o ensino médio é o menor dos últimos 5 anos. Essas e outras notícias, agora. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Incentivar o esporte através da carreira acadêmica, essa é uma proposta de um programa que atende vários atletas que sonham com medalhas e diplomas. Acompanhe. O esporte sempre fez parte da vida dele. Com mais de 2 metros de altura, escolheu o basquete para brilhar nas quadras. O estudante foi mais além e fez dessa modalidade esportiva um caminho para chegar à universidade. É o programa Bolsa Atleta, oferecido pelo Mackenzie, Universidade de São Paulo. O universitário Robson é um dos atletas beneficiados do programa. Ele faz psicologia e pretende, depois de concluir o curso, trabalhar na área esportiva. Além dele, só nessa universidade, mais de 400 estudantes fazem parte do Bolsa Atleta. No meu caso, que eu faço psicologia, a gente vê muitos casos assim, nos esportes, o pessoal falando que faltou preparo psicológico, ou o emocional atrapalhou na hora decisiva. Então acho que é uma área que está crescendo agora no Brasil que pode ajudar bastante. Junto com a equipe, Robson representa a universidade em várias competições de basquete. Através do projeto Bolsa Atleta, ele fica isento das mensalidades do curso. Filho único de uma família de baixa renda, ele reconhece que seria difícil estar no ensino superior sem a ajuda do programa. A maioria das vezes o estudante brasileiro ele depende da ajuda da família, porque para conseguir conciliar os estudos com o esporte e trabalho fica muito difícil. O projeto Bolsa Atleta foi criado em 2010 pela Universidade Mackenzie. Hoje ele beneficia 460 estudantes, a maioria universitários. De acordo com o gerente de responsabilidade social e filantropia da universidade, o Bolsa Atleta funciona como um sistema de inclusão esportiva. O que nós percebemos é uma melhora no desempenho acadêmico do aluno, também uma melhora no seu desempenho esportivo. E esse é o objetivo, tanto que estamos, de certa forma, incluindo aí também alunos do ensino médio para que isso tenha um fluxo natural ao longo do tempo. O Bolsa Atleta vale para alunos de todos os cursos e não importa a modalidade esportiva. Depois de fazer a inscrição, o candidato passa por uma triagem e o desempenho esportivo do aluno pesa na hora da seleção. Os descontos nas mensalidades variam e podem chegar até 100%. E a junção do profissional esportivo com o profissional acadêmico vai ser um diferencial para a gente. Para a Edione, que cursa Educação Física e também tem 100% da bolsa de estudo, unir o esporte com a prática acadêmica é fundamental para quem estuda. Trabalhar a educação através do esporte é algo brilhante. Você formar um cidadão com o esporte, acho que é a melhor escolha. Na Unital, Universidade de Taubaté, interior de São Paulo, o projeto Bolsa Atleta funciona desde 1990. A universidade oferece hoje 40 cursos e o benefício do programa pode ser solicitado para todos eles. Fábio e Anderson são atletas profissionais de handball. Os dois participam sempre de várias competições esportivas e levam o nome da universidade até fora do país. Como está a equipe hoje? Tá forte. Atual tricampeã Pan-Americana, indo para o Catar. Isso graças ao Bolsa Atleta. Com certeza. Na categoria de base, antes de eu entrar numa equipe profissional, todos eles, nenhum teriam condições de estar participando de uma faculdade. O nosso grande sonho mesmo era chegar nesse nível, mas infelizmente nem todos conseguem. Segundo o assessor pró-reitoria da Unital, a falta de recursos de muitas universidades impede que mais alunos sejam beneficiados com o Bolsa Atleta. Hoje o país está passando por uma fase financeira difícil. E às vezes é política da própria universidade de não incentivar o esporte. Este orientador de ensino elogia o programa Bolsa Atleta e acha importante a iniciativa que beneficia universitários. Mas ele vê com restrição quando o mesmo programa é oferecido para alunos do ensino médio e fundamental. Um estudante que não tem nem 14 anos ainda de idade está numa vitrine
né, representando uma instituição particular e exposto a toda uma solicitação, a toda uma pressão por resultados, sabendo que de repente ele até pode perder a bolsa dele em uma instituição privada, eu não vejo com bons olhos nesse sentido. Hoje o repórter setorial recebe o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Professor Daniel, no seu ponto de vista, a gente acabou inclusive de ver uma reportagem falando sobre o Bolsa Atleta, um programa bem interessante direcionado aí para estudantes. Você acha que esse tipo de programa pode ser estendido para a maior parte da rede de ensino no país? Na verdade, o Bolsa Atleta funciona como uma forma de fomento na educação do Brasil. O Bolsa Atleta deve ser olhado com uma maneira mais criteriosa e também o valor que esse atleta vai receber em relação ao seu benefício educacional, ele também tem que ser compreendido pelo atleta que vai ganhar a Bolsa Atleta agora, para ele compreender como funciona o meio acadêmico dentro dos anos que ele vai conviver dentro de uma universidade. Esse tipo de incentivo, no seu ponto de vista, ele pode então ser estendido também para ensino médio, ensino fundamental? Por incrível que pareça, a bolsa que é concedida nessa faixa etária é uma bolsa que não é controlada no país. Tirando alguns países, o Brasil ele fala que investe na questão agora de Bolsa Atleta dentro do ensino fundamental ou ensino médio, mas é uma forma ainda desorganizada. Então precisa aprimorar muito mais essa questão do Bolsa Atleta. Sim. Agora, de que maneira o envolvimento com o esporte pode contribuir para a carreira acadêmica? O esporte ele é visto pela sociedade como uma instituição educativa. Nós devemos olhar com carinho essa questão. No Brasil, a escolarização e a formação de atletas estão de forma antagônica, né, em regiões diferentes. Por exemplo, quando eu pego uma criança e venho com essa criança para uma cidade onde eu vou dar a bolsa e essa criança vai ficar agora albergada, ao longo dos anos de estudo, nós verificamos que a criança nessa formação esportiva, ela tem quase que a mesma experiência de formação agora educativa. Então, uma carga horária muito grande. Nós deveríamos olhar melhor essas cargas horárias para que não causem impacto na sua escolarização. Você está falando de impacto e a gente percebe que, principalmente na matéria que a gente acabou de conferir agora, que a pressão pelo bom desempenho no esporte pode, em algum momento, atrapalhar a carreira acadêmica. De que maneira isso pode ser nocivo para o aluno? Essa pressão é uma pressão que é desumana dentro de todas as áreas, né, dentro das análises que nós podemos fazer. O mercado esportivo, ele é um mercado também muito agora competitivo. Se você também não entender que a formação educacional, ela tem que ter quase ou igual o mesmo rendimento que a formação esportiva, nós estamos errando em algum aspecto aí. Então, a formação educativa, o atleta deve saber que ele tem também compromissos com a sua carreira acadêmica. Ele não pode deixar de lado só porque ele é atleta ou ele tem habilidades técnicas incorporadas no seu esporte e isso não vai gerar nenhum benefício em relação à sua formação acadêmica. A gente percebe que é muito complicado, porque às vezes o aluno, o estudante e atleta também, ele fica muito envolvido em ir bem na sua modalidade e fica tão pressionado tanto pelo esporte como também na sua carreira acadêmica, que muitas vezes é difícil conciliar tudo, não é verdade, professor? Sim, correto. E a gente percebe também que no país ainda faltam alguns incentivos para que a prática do esporte seja definitivamente algo muito interessante para a formação dos nossos jovens. Você acredita também que falta mais incentivos no esporte em alguns locais? Como que o Brasil pode trabalhar essa questão do esporte no país? O país melhorou muito em relação aos anos anteriores. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem um papel fundamental dentro desse aspecto. Junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, vão vir as empresas e as instituições privadas, de ensino nesse caso. No Brasil, já está muito bem consolidado, né, a questão de investimento no esporte pelas universidades privadas e em relação ao benefício
que traz na formação desse indivíduo. Um dos problemas que nós temos no país é como que nós podemos ampliar esse programa. Sim. O programa cresceu, o programa está tendo resultado, mas ainda não podemos nos considerar um país olímpico devido a vários outros aspectos a serem melhorados. Ok, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, que continua aqui nos estúdios e volta já já para analisar um outro assunto. Agora vamos falar de um destaque nada agradável. São José dos Campos está entre as 30 cidades que mais demitiram no país. O comentário é do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, São José dos Campos ocupa a 30ª posição nesse triste ranking nacional de desemprego, segundo o CAGED, que faz o controle dessas ofertas e reduções de postos de trabalho. É realmente um dado importante a ser avaliado, porque somando o Vale do Paraíba e a região Bragantina, já foram perdidos 15 mil postos de trabalho, tanto na área de indústria quanto na área de serviço e comércio. Mas, em contrapartida, Campos do Jordão está oferecendo mais 378 vagas no mercado de trabalho, sinal de que eles estão encontrando caminhos construtivos, criativos, para vencer a crise, ao passo que outros empregadores da região acham que o mais fácil é demitir antes de encontrar novos caminhos nessas mesmas áreas que Campos do Jordão encontrou e cresceu. É aqui um dado para a gente avaliar, Não basta apenas ficar se queixando da vida, tem que encontrar caminhos. Veja depois do intervalo. Praticar exercícios físicos apenas nos finais de semana pode trazer sérios riscos para a saúde. Voltamos já. Mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.